Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 3, que traz como título Dons de Revelação. O tema do trimestre, como os irmãos já sabem, é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E então, nós vamos falar hoje sobre os dons de revelação. Antes de ingressarmos propriamente nessa categoria de dons, nós vamos ver que existe uma classificação dos dons espirituais. Os dons espirituais se classificam em dons de revelação, que são aqueles que serão estudados hoje, e compreendem palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Então esses são os dons da revelação, ou dons de revelação. Dons de poder, que compreendem fé, dons de curar e operação de maravilhas. E dons de elocução, ou de expressão, que são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, recapitulando para memorizar: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Dons de elocução, também chamados de dons de expressão. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quero esclarecer para os irmãos que essa classificação de dons, obviamente, não se encontra na Bíblia. E ela atende a um objetivo pedagógico. É apenas para facilitar o estudo dos dons. Mas não é uma organização que se encontra na Bíblia Sagrada. Alguém, para estudar melhor, classificou os dons assim. E os dons que nós vamos estudar são chamados dons de revelação. Os dons de revelação, irmãos, são indispensáveis na igreja atual. E por quê? Porque os dons de revelação são necessários na igreja odierna, na igreja atual. Ora, a nossa época é marcado, sempre houve isso, mas a nossa época é marcada por um espírito de engano, de desvio. Nunca houve tanto engano e desvios, desvios doutrinários, desvios de comportamento no meio da igreja de Cristo. Então, é muito apropriado nós termos os dons de revelação na igreja para não sermos enganados. Então, o espírito do engano está em muitos lugares, inclusive em muitas igrejas também. Existem igrejas inteiras que são levadas e conduzidas por um espírito de engano, de mentira, e arrebata e leva todas as pessoas após aquele espírito enganoso. Existem pessoas que abrem igreja aí, profetas, entre aspas, que abrem igreja aí na base da profecia e sustenta aquele trabalho na base da profecia. Profecias que são enganosas, são mentirosas, são falsas. Então, a igreja que tem os dons de revelação, esse espírito de engano não vai prevalecer. Agora, já falamos quais são as categorias de cada um desses grupos de dons. E hoje vamos estudar então palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Palavra da sabedoria. Qual o conceito desse dom? É uma capacitação divina sobrenatural para tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Existe a sabedoria, genericamente falando, que todo crente tem. Todo crente, em princípio, é sábio. Por quê? Porque ele escolheu temer a Deus. Então, em princípio, ele já é sábio. Quem escolhe temer a Deus
e observar os preceitos de Deus, ainda que com dificuldade, ainda que com falha, mas quem escolhe servir a Deus, temer a Deus, observar os seus mandamentos, já é sábio, já é um ato de sabedoria. Mas existe um plus, ou seja, existe algo mais ainda que tem na igreja de Deus. É o dom da sabedoria. E o dom da sabedoria ele vai se revelar quando surgem questões difíceis, intrincadas, e alguém com esse dom da sabedoria, tem como que uma revelação para a solução daquele problema. É um dom que se manifesta não só no Novo Testamento, mas que se manifesta desde o Antigo Pacto. Essa sabedoria aqui, ela, já explicamos isso na lição passada, não se alcança mediante estudo, dedicação, faculdades, especialização, mestrado, doutorado, nada disso. Essa sabedoria é sabedoria do Espírito. E ela vai se manifestar em muitas ocasiões. Por exemplo, interpretação de sonhos. Não é uma coisa normal. A gente sabe que existem pessoas que dão interpretação para os sonhos baseada em algumas premissas, né? Em alguns pressupostos. Se sonha com isso é porque é aquilo, se sonha com aquilo é porque é aquilo. Obviamente, sempre pode ter alguma lógica aí, mas isso daí não é o dom da sabedoria. Não, isso é um esforço humano para tentar compreender essas coisas. E isso é falível. É falível porque é algo humano. Mas a sabedoria dada por Deus para interpretar sonho, como aconteceu com José, como aconteceu com Daniel, essa sabedoria para interpretar sonhos é uma sabedoria dada por Deus. E no contexto bíblico, mesmo os reis pagãos entendiam que havia algo diferente em José e em Daniel. Havia um espírito excelente, havia como eles pensavam o espírito dos deuses, mas na verdade era o espírito do Deus vivo. O espírito do Senhor estava sobre esses homens de Deus e por isso eles tinham sabedoria. Sabedoria para expor a palavra de Deus. Estevão, no seu discurso ali em Atos dos Apóstolos, estava discursando para homens sábios e ninguém podia resistir-lhe à sabedoria, porque a sabedoria dele era do Espírito. Então era uma sabedoria para expor a palavra de Deus. Então existem pessoas que são dotadas de sabedoria para expor a palavra do Senhor, que revela algo a mais, que revela o que está nas entrelinhas. E é o Espírito que dá essas coisas. Sabedoria no ministério, para exercer o ministério. Um pastor precisa de sabedoria. Por quê? Porque ele vai tratar de questões as mais diversas possíveis, né? Se você pega um pastor que tem 30, 40 anos, 50 anos de ministério, ele vai poder relatar para você situações inimagináveis que já estiveram diante dele e ele tinha que resolver, ele tinha que dar uma resposta, ele tinha que dar uma solução. E aí precisa de ter sabedoria para exercer esse ministério, sabedoria para orientar a igreja de Cristo, principalmente em momentos de crise, em momentos de dificuldade, como estamos vivendo agora. Então, a sabedoria é um dom do Espírito Santo e um dom muito necessário na igreja. Temos também o dom da palavra da ciência. Dom da ciência. Isso aqui não é uma ciência também adquirida. A ciência aqui não vai se confundir com
conhecimento, mero conhecimento que pode ser adquirido e acumulado. Essa ciência que é um conhecimento ou uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo de se conhecer fatos e circunstâncias que naturalmente o homem jamais poderia saber. Essa palavra da ciência é o que se chama por aí, que falou aquela irmã ali, aquele irmão, ele tem o dom da revelação. Na verdade, é isso aqui, a palavra da ciência. Ele conhece uma situação que o homem natural pode não conhecer. E isso existe realmente. Existe esse dom. Agora, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esse dom aqui da ciência, chamado por aí de dom da revelação, que tem muitos reveladores das redes sociais. Não sei se os irmãos tiveram acesso e conhecimento, mas tinha um irmão. Esse vídeo é um vídeo muito antigo, de muitos anos atrás. Isso quer dizer que as redes sociais são bem antigas já. Acho que na época do Orkut, o irmão fazia pregar numa igreja, fazia uma pesquisa na vida dos membros da igreja, e quando chegava na igreja, o irmão revelava tudo. Levava onde a pessoa... Isso é um perigo de você estar dando relatório da sua vida nas redes sociais. Revelava onde a pessoa morava, que carro tinha, onde nasceu. Revelava situações específicas da vida da pessoa e a igreja ficava maravilhada. Glória a Deus, aleluia, a igreja se alegrava porque o pastor ali tinha o dom da revelação, revelando a vida de um e de outro, e os irmãos riam e achavam maravilhoso tudo aquilo dali. Só que aquilo ali era falso. E aí vai precisar de quê? Exatamente desses dons aqui, para desmascarar os falsários e impostores que estão no meio evangélico. Aliás, só existem tantos falsários e impostores nas igrejas por falta dos dons de revelação, dos genuínos e verdadeiros dons de revelação. Porque na igreja que tem isso, uma igreja que é alicerçada na palavra, que tem os dom de sabedoria, dom de ciência, da palavra da ciência, e dom de discernimento de espírito, ninguém vai prosperar. A pessoa pode até ficar um tempinho, mas não vai conseguir permanecer, porque logo os seus maus atos serão revelados. E nós vemos alguns exemplos bíblicos onde os servos do Senhor conheciam coisas que não teria humanamente como saber. Por exemplo, Eliseu sabia os planos do rei da Síria e onde ele ia armar ali uma emboscada para pegar os israelitas. E Eliseu ia e falava para o rei de Israel. O que deixava os sírios, deixava eles intrigados. Como pode ser isso? A gente vai fazer uma coisa, uma operação secreta, e quando a gente chega ali já estão todos preparados. Como pode ser isso? O rei da Síria chegou até a procurar traidores. Foi aí que falaram para o rei da Síria, falou, não é traição não, é porque lá tem um profeta, ele revela tudo, até o que você faz aí dentro, no mais íntimo, na recâmara, aí no palácio, na sua cama, o que você faz aí ele pode revelar lá. Então o que nós vamos ver, que Eliseu tinha esse dom, o dom da palavra da ciência. Ele tinha um conhecimento que não era adquirido, que Deus dava esse conhecimento para ele. Quando também Daniel foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele não sabia nem o sonho que ele tinha sonhado. Então, primeiro tinha que saber o sonho, para depois a interpretação. Porque se contasse o sonho, alguém poderia inventar uma interpretação, mas tinha que falar o sonho também. E como saber o sonho? Aí é só através de um dom espiritual. Pedro também
Ninguém contou para Pedro que Ananias e Safira tinham orquestrado uma narrativa para enganar a igreja e ficarem bem na fita. Até hoje tem muitas pessoas, irmãos, que eles querem ficar bem na igreja, eles querem ser populares na igreja, e então eles simulam serem pessoas espirituais e destacadas. E tudo isso pode ser uma farsa. No caso de Ananias e Safira, queriam passar por pessoas piedosas, que tinham coração na obra, que venderam tudo quanto tinham e depositaram aos pés dos apóstolos para fazer a obra. Eram crentes amorosos, né? Crentes que amavam mais a obra do que suas próprias vidas. Eles queriam elevar o conceito deles no meio da igreja. E então eles orquestraram esse plano, elaboraram um plano dos dois mentirem. Só que esse plano restou revelado a Pedro. E Pedro então os confrontou e os achou mentirosos. E eles pagaram com suas próprias vidas por este ato de engano e de maldade no meio do povo de Deus. É óbvio que os irmãos vão pensar, irmão, mas todo mundo que mentir na igreja agora vai morrer? Desse jeito, a igreja atual teria uma redução drástica no número de membros. Não, não vai. E por que nessa época foi tão rigoroso? Irmãos, porque a igreja estava começando. E os irmãos vão ver lá que a Bíblia vai falar que caiu na igreja o quê? Um grande temor. A igreja não podia começar errada. Então Deus velava pela santidade da igreja, pelo rigor na observância dos preceitos morais. Então o crente ele tinha que ter verdadeiramente um caráter cristão. Por isso esse rigor que nós vemos aqui. E vemos aqui a utilização do dom espiritual da revelação. Então esse dom da palavra da ciência, o dom da revelação, conhecido atualmente, é aquela capacidade de conhecer situação que o homem comum não sabe. E os irmãos vão ver nos testemunhos. Vão ver nos testemunhos alguém falando, eu cheguei na igreja, ninguém conhecia a minha vida, foi no outro estado, estava passando, estava visitando um parente meu e resolvi ir a uma igreja, entrei lá e o pregador falou toda a minha vida. Ou alguém orou por mim e disse o que eu estava passando, exatamente o que eu estava passando. E era uma coisa muito particular, muito minha mesmo, não era algo genérico que poderia se aplicar a qualquer um. Então Deus falou comigo. Então Deus realmente fala. Deus realmente usa as pessoas para revelar essas situações. Então nós não vamos agora querer desconfiar de tudo. Não, Deus continua falando. Agora, nós vamos ter cuidado com o quê? Com os impostores. Né? Como, por exemplo, as falsas profecias, que cabe mais aqui no próximo tópico, no próximo ponto, que é a questão do discernimento de espírito. Mas aqui é a revelação. É revelar uma situação que está oculta. Então vamos entender e distinguir uma coisa da outra. Sabedoria para resolver problemas difíceis. Uma sabedoria para resolver problemas difíceis em situações extremas. Então temos que fazer ali escolhas. Temos que dar um norte. Aí precisa desse dom da sabedoria. Palavra da ciência, revelar uma situação oculta. Então isso aí é a palavra da ciência. E discernimento de espírito? Discernimento de espírito é o último tópico, que diz assim, o conceito é a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir, ou seja, diferenciar, a origem e a natureza das manifestações espirituais. E aí nós vamos falar inicialmente quais são as fontes das manifestações espirituais. Tem 3 fontes as manifestações espirituais. Quais são elas? Responda você aí da sua casa. Quais são as 3 fontes das manifestações espirituais?
Primeira fonte, Deus. Deus fala no meio da igreja. Então alguém, quando está falando ali, cheio do Espírito Santo, pode estar falando da parte de Deus. Deus é a origem daquela manifestação espiritual. Mas aquela manifestação espiritual pode ter uma outra origem também. Pode ser o homem. Segunda fonte da operação ou da manifestação espiritual. É alguém falando no dizer, no linguajar do crente, é alguém falando da carne, é alguém falando de si mesmo, é alguém falando porque é presunçoso e soberbo e quer ficar bem, quer aparecer como profeta, como vaso de Jeová, e aí, por um sentimento pessoal, ele vai falar. Muitas vezes ele pode falar até alguma coisa em benefício próprio. A gente conhece muitas e muitas histórias, né? Quantas irmãs às vezes não querem que um rapaz casa com sua filha e vai lá e ora pelo rapaz que está namorando com outra jovem, outra moça. Meu servo, essa não é a sua, né? Só falta dizer, a sua é minha filha. Mas muitas vezes o profeta está agindo, ou a profeta está agindo em proveito próprio. E muitas vezes também é pura soberba, é apenas para que seja reconhecido como profeta, como vaso de Deus. Mas a origem é humana. Então pode ser origem divina, origem humana, e falta ainda uma fonte de manifestação espiritual. Qual que é a origem? Origem maligna ou diabólica. E não é tão raro uma pessoa estar sendo usada pelo diabo. E como vai saber isso? Esse dom que nós estamos estudando. Dom de discernimento de espírito. O apóstolo Paulo, certa feita, quando ele estava ali na casa de Lídia, então eles desceram para orar, e sempre quando eles iam caminho da oração ali, uma jovem ia clamando atrás dele e exaltando, são servos do Deus Altíssimo. Era tudo verdade, né? Se fosse os crentes do século 21, ia falar, é mesmo, fala Jeová, esse é um vaso maravilhoso, né? Deus está usando esse vaso para falar a verdade. Só que o apóstolo Paulo sabia desde o princípio que era um espírito imundo que estava sobre ela. E ele, em princípio, não se importou, falou, deixa esse espírito ficar falando. Só que ele acabou ficando irritado. Todas as vezes ela ia com esse espírito de adivinhação, falando quem eram eles. E ele, então, ficou irritado e expulsou aquele espírito imundo e disse, sai dela! E aquela jovem perdeu o seu espírito de adivinhação, através do qual dava grandes lucros para os seus senhores. E o apóstolo Paulo vai ser perseguido por conta disso daí. Mas o que o apóstolo Paulo tinha? O dom de discernimento de espírito. Sabia qual espírito estava operando naquela jovem. E hoje nós precisamos ter esse dom. Aliás, biblicamente falando, nós estamos autorizados, irmãos, a provar se os espíritos são de Deus. Nós estamos autorizados a julgar as profecias. Também, o que está escrito na 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, se naquela época já tinha muitos falsos profetas, imaginem os irmãos hoje. Então nós temos que provar se os espíritos que estão atuando, veja que está no plural, os espíritos, são de Deus, porque às vezes pode ser o espírito do homem ou o espírito do diabo e não de Deus.
Então nós temos que ter o dom de discernimento de espírito. E nós temos que julgar, então, quando alguém falar uma profecia, nós devemos julgar a profecia. A profecia só pode ser considerada como uma profecia da parte de Deus se ela se cumprir. Porque tem irmão que ele fica frustrado. O vaso falou, irmão, e não cumpriu e tal. Mas se não cumpriu, não era de Deus. Toda profecia da parte de Deus vai se cumprir. Necessariamente vai se cumprir. Esse é o parâmetro. Se não cumprir, não foi Deus que falou. Porque Deus vela por sua palavra para a cumprir. Irmãos, a suma de tudo é: hoje, mais do que nunca, precisamos ter discernimento, tanto na nossa vida secular, quanto e principalmente na nossa vida espiritual. As pessoas hoje são enganosas. Satanás, mais do que nunca, tem enganado as pessoas e tem levado muitos à ruína por meio do engano. A gente vê até lá fora, irmãos, no mundo político, né? Você que tem acompanhado a política nos últimos tempos, como tinham pessoas enganosas, né? E mentirosas, e fingidas, e hipócritas, que falavam uma coisa e não era aquilo que falavam. Então, mesmo lá fora, no mundo secular, você tem que ter algum discernimento, porque você está rodeado de pessoas com espírito de engano e de mentira. Na igreja de Deus não é diferente. Aparecem muitos e muitos homens que se dizem homens de Deus, missionários, pregadores, pastores, e vêm para o nosso meio e depois nós vamos descobrir que era uma grande farsa, uma grande mentira. E com tudo isso nós aprendemos e ficamos mais aprimorados e aumentamos aí os nossos critérios, melhoramos, né, os nossos critérios para receber pessoas. Nós vamos aprimorando os nossos mecanismos de controle sobre pessoas que vêm para o nosso meio, a fim de que não causem prejuízos à obra de Deus. Então, esse dom de discernimento de espírito, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, são muito importantes e nós temos que buscar esses dons. Sobretudo, estar examinando as Sagradas Escrituras, aprender com tudo que já foi escrito, porque para o nosso aviso, todas essas coisas foram escritas. E o bom Deus irá nos ajudar nessa empreitada. Então é isso que nós gostaríamos de externar para os irmãos sobre a lição deste domingo. Vamos estar atentos, vamos estar unidos. Também gostaria de conclamar os irmãos a continuarmos orando pelos enfermos. O pastor Elcio colocou aí no grupo uma lista dos nossos irmãos que estão enfermos, os que já estão internados. Nós vamos orar para que o Senhor Deus dê a vitória e restabeleça a saúde dos nossos irmãos. Eu sei que alguns irmãos podem estar aí fragilizados, preocupados, mas a vida do crente, irmãos, nunca foi fácil em época nenhuma. Pelo menos nós temos liberdade para orar, para proclamar o Evangelho. E o problema pelo qual estamos passando é um problema comum, é um problema de todos os homens que estão vivendo hoje na face da terra. E nós vamos orar para que o Senhor Deus dê vitória para a nossa nação. Vamos orar por nossa nação. A nossa nação está sob ataque, não é só do vírus. Todos os agentes e os instrumentos de Satanás estão sendo usados para atacar esta nação. Essa nação
que é vocacionada para ser o celeiro espiritual e material do mundo. Essa nação tem essa vocação. E todo mal se levanta contra essa nação, porque essa nação é a nação do povo de Deus, o povo que ora, o povo que busca. E já tem se levantado, inclusive, contra o povo de Deus. Nós vamos estar em oração. O pastor Elcio pede para avisar para os irmãos que os cultos presenciais estão suspensos, inicialmente por 15 dias, e depois haverá novas avaliações por parte do pastor Elcio, e aí será decidido se continuaremos com os cultos presenciais ou se continuaremos apenas com os cultos telepresenciais, Na verdade, virtuais. Vamos sugerir, inclusive, nós fazermos alguns trabalhos. Nós ainda não sugerimos para o pastor Elcio, mas vamos sugerir alguns trabalhos por meio de videoconferência. Hoje as plataformas já comportam muitas e muitas pessoas. Talvez essa seja uma solução para nós interagirmos, por alguns dias. Vamos trabalhar essa ideia. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em cada coração. Estamos em oração, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar. Deus é poderoso para nos dar a vitória completa. No nome de Jesus. Amém.